Olá, alunos e alunas de Resistência dos Materiais 2. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 14, Métodos de Energia. Os objetivos da aula 25 são os seguintes: estudar um método da conservação de energia e estudar o princípio do trabalho virtual. Então, através destes métodos, nós poderemos calcular as deflexões e inclinações nos nossos elementos estruturais. O tópico 4 é o método da conservação da energia. Então, a conservação da energia é igual ao equilíbrio de energia, onde o índice E igual a U índice I, onde o índice E é o trabalho externo devido à deformação do corpo, na realidade o trabalho dos esforços externos, e o nosso U índice I, que a gente vem calculando nas aulas anteriores, é o que chamamos de energia de deformação que se armazena no corpo, ou o trabalho interno. Então, quando aplicamos, por exemplo, o método da conservação da energia a treliças, então nós temos aqui o exemplo de uma treliça, que tem uma carga externa P, nós temos que o trabalho externo, o trabalho dos esforços externos, no caso, nós temos a carga P como esforço externo, considerando que a carga P, que nós temos o nosso carregamento que varia de 0 até P, então nós já determinamos na primeira aula do capítulo 14 que esse nosso trabalho externo vai ser igual a P delta sobre 2, onde delta é o deslocamento no ponto de aplicação da carga P, no caso, o deslocamento da estrutura na mesma direção da aplicação do carregamento, e o nosso U índice I, a energia de deformação nesse caso, vai ser relativo à nossa energia de deformação devido a cargas axiais, uma vez que numa treliça nós temos forças axiais em cada uma das barras, nós não temos momento fletor nem esforço cortante, nós temos em cada uma das barras forças axiais, de forma que a nossa energia de deformação é igual à integral de n ao quadrado sobre 2EA dx, e nesse caso corresponde ao somatório de n índice I ao quadrado vezes L índice I, onde L é o comprimento de cada barra, N vai ser a força axial em cada uma das barras, por isso nós temos aqui o índice I para cada um dos parâmetros, dividido por 2 vezes E índice I, o modo de elasticidade. Então, evidentemente que o modo de elasticidade ele pode variar, ele pode ser diferente de uma barra a outra, multiplicado por A índice I, a área da seção transversal de cada barra, que também podem ser diferentes. E nesse caso, nós poderemos calcular o deslocamento no ponto P e na mesma direção da aplicação do carregamento externo P. A aplicação a vigas. Então, considerando uma viga biapoiada, com um rolete na extremidade, um pino em outra extremidade, onde nós temos uma carga externa P aplicada em determinado ponto da viga, e nós queremos determinar qual é o deslocamento, a deflexão da nossa viga na mesma direção, no ponto de aplicação da carga e em sua mesma direção, no caso aqui na direção vertical. Então, da mesma forma, nós temos que o trabalho externo vai ser igual à energia de deformação, trabalho interno. Nesse caso, nós consideraremos que nós teremos um momento fletor gerado por essa carga, um esforço cortante também, mas considerando que a viga ela é longa, nós temos que
o efeito do esforço cortante na energia de deformação pode ser desprezível. Nós vamos mostrar isso um pouco mais adiante e consideraremos apenas aqui o efeito do momento fletor, considerando que a viga é longa. Então nós temos que a energia de deformação devido ao momento fletor é igual à integral de 0 até L de m ao quadrado sobre 2EI dx. Então, portanto, P delta sobre 2, trabalho externo, vai ser igual ao trabalho interno, a integral de 0 até L, m ao quadrado sobre 2 vezes E vezes I dx, onde esse m ele é uma função de x. No caso dessa viga, evidentemente, nós temos duas seções, então teremos uma equação para o momento fletor na seção 1 e uma equação para o momento fletor na seção 2. Vamos considerar aqui, nessa nossa integral, portanto, teremos, portanto, duas integrais, uma para a seção 1, outra para a seção 2, e finalmente nós poderemos determinar a nossa deflexão delta no ponto de aplicação da carga P e na sua mesma direção. De forma análoga, nós podemos também determinar as inclinações. Agora, nesse caso, nós temos que o trabalho de um momento ele está relacionado com a inclinação. Portanto, considerando aqui uma viga engastada na sua extremidade direita, a extremidade esquerda em balanço, onde nós temos a aplicação de um carregamento externo, que nesse caso é um momento externo. Então, pelo método da conservação da energia, nós poderemos calcular a inclinação no ponto de aplicação do momento externo. Ou seja, nós temos que o trabalho externo, nesse caso, o trabalho de um momento é o momento multiplicado pelo ângulo em radianos. Portanto, nesse caso, considerando que nós temos a aplicação de um momento que varia de 0 até m0, então o trabalho externo, nesse caso, como vimos anteriormente, é igual a m0 vezes θ sobre 2, e vai ser igual à nossa energia de deformação, considerando nesse caso também apenas o momento fletor. Então a gente tem da mesma forma a integral de 0 até L de m ao quadrado sobre 2EI vezes dx, considerando que nós temos aqui também duas seções, e como dissemos, a força cortante geralmente é desprezada. Qual é a limitação desse método, do método da conservação da energia? A limitação é que, para utilizar esse método, nós temos apenas um esforço externo aplicado no nosso elemento estrutural. Nesse caso aqui, apenas uma carga externa P. Nesse outro caso, apenas um momento externo M0. Lá no caso da treliça, também apenas uma carga externa P. E nós podemos, através do método, calcular o deslocamento, a deflexão correspondente no ponto de aplicação da carga. Então, se temos a aplicação de uma carga, teremos como calcular, poderemos calcular a deflexão. Se temos como aplicação, como esforço externo, um momento externo, nós poderemos calcular a inclinação naquele ponto. Então, essa é a limitação. Então, se temos uma carga P, poderemos calcular uma deflexão delta. Se temos um momento externo M0, poderemos calcular no ponto de aplicação do momento externo o nosso ângulo θ. O método é bastante limitado, mas é extremamente importante, sobretudo para a sequência, quando entrarmos no princípio dos trabalhos virtuais. Nós vamos utilizar também a conservação de energia, mas vamos ampliar esse método de forma que a gente possa, com qualquer que seja o carregamento, determinar qualquer que seja a deflexão ou inclinação no ponto que nós escolhermos. Um exercício de aplicação. Então nós temos aqui uma viga engastada na extremidade direita, em balanço na extremidade esquerda. Temos a aplicação de uma carga externa P vertical na extremidade em balanço e temos que a seção transversal
dessa nossa viga tem dimensões base B e altura H. Então, nós temos apenas uma seção. Aplicando aqui o método das seções, nós poderemos calcular o momento fletor interno e também o esforço cortante. Então, nós temos aqui V para baixo e o momento fletor interno no sentido anti-horário. Aplicando as equações de equilíbrio, somatório das forças em Y igual a zero, nós teremos aqui que o nosso esforço cortante V vai ser igual a menos P para equilibrar, ele vai ter que ser para cima. Além disso, aplicando o somatório dos momentos igual a zero no ponto de corte, nós teremos que, considerando sentido anti-horário como positivo, nós teremos então, portanto, M, a carga P está girando no sentido anti-horário em relação ao ponto de corte, então mais P vezes X, o braço de alavanca igual a zero. Então, M mais P vezes X igual a zero, portanto, M igual a menos P vezes X. Pois bem, aplicando o método da conservação de energia, nós temos que o trabalho externo, o índice E, é igual ao trabalho interno, o índice I, ou a energia de deformação. Vamos considerar aqui tanto o momento fletor como também o esforço cortante, para mostrar mais adiante, né, que podemos desprezar, se a nossa viga for longa, o esforço cortante. Então, o trabalho externo, considerando que essa carga varia de 0 até P, é igual a P delta sobre 2, vai ser igual. Então, nós temos que fazer o somatório da integral, né, que representa a energia de deformação devida ao momento fletor, a integral de 0 até L, de m ao quadrado sobre 2E vezes I, dx, mais a integral que representa a energia de deformação devido ao esforço cortante, a integral de 0 até L do fator de forma F índice S, V ao quadrado, sobre 2GA dx, considerando que E vezes I é constante. Então, substituindo os valores dos meus esforços internos calculados através do método das seções, para V e para M, nós temos que P delta sobre 2 vai ser igual a integral de 0 até L do meu momento fletor menos Px ao quadrado sobre 2 vezes E vezes I dx, mais a integral de 0 até L de 6/5, é o nosso fator de forma para uma seção retangular, vezes o cortante V, que é menos P ao quadrado, dividido por 2GA dx. Calculando as integrais, então nós temos na sequência que P delta sobre 2 vai ser igual. O nosso menos P ao quadrado vai ficar P ao quadrado. O x ao quadrado dx, quando integrarmos, vai ficar x ao cubo sobre 3, e substituindo vai ser L ao cubo sobre 3 multiplicado por 2, vai ficar 6 no denominador. Portanto, o primeiro termo vai ficar P ao quadrado, L ao cubo sobre 6i. Mais, no segundo termo, nós temos menos P ao quadrado, que vai ficar P ao quadrado. A integral de dx, portanto, vai ser x e, portanto, L. Então, nós teremos que esse 6, simplificando com 2, vai ficar 3 no numerador. Então, teremos 3P ao quadrado vezes L dividido por 5G vezes A. Bom, então aqui nós temos a parcela devido à energia de deformação devida ao momento fletor, a parcela da energia de deformação devida ao esforço cortante, e nós vamos analisar essas duas parcelas, esses dois termos, né? Considerando que o termo devido ao momento fletor, P ao quadrado, L ao cubo sobre 6i é maior que 3P ao quadrado L sobre 5GA, o termo da energia de deformação devido ao esforço cortante. Então, colocamos aqui uma interrogação. Vamos analisar essa desigualdade. Nós temos que, substituindo o nosso momento de inércia por BH3 sobre 12 e substituindo a nossa área da seção transversal por B vezes H, teremos que P ao quadrado, L ao cubo sobre 6E e o I, que é BH3 sobre 12,
maior que 3π ao quadrado L sobre 5G-A, que é B vezes H. E além disso, considerando que nós temos uma relação entre G, o modo de elasticidade no cisalhamento, e entre o modo de elasticidade E, onde G é igual a E, dividido por 2 vezes 1 mais o coeficiente de Poisson, e o coeficiente de Poisson assume valores menores ou iguais a 1/2. Então, nesse caso, nós temos que, substituindo esse valor de 1/2, nós temos que o nosso modo de elasticidade é menor ou igual a 3G, a 3 vezes o modo de elasticidade no cisalhamento, de forma que nós poderemos, simplificando, substituir aqui. Quando simplificarmos essa expressão, nós teremos 2L ao quadrado dividido por EH ao quadrado maior que 3 sobre 5G. Substituindo E por 3G, nós teremos que o G ele vai embora com o G que está lá do outro lado. Esse 3 ele vai passar para o lado de lá, multiplicar com esse 3 vai dar 9. Esse 2 passando para o outro lado, multiplicado com o 5 vai dar 10. De forma que nós teremos L ao quadrado sobre H ao quadrado, ou L sobre H ao quadrado maior que 9 décimos, que é igual a 0,9. Então, aqui nós temos uma relação entre o comprimento da viga e a altura da viga. Então, o comprimento da viga L dividido pela altura da viga ao quadrado maior que 0,9. Pois bem, a energia de deformação devido à força cortante só é importante em vigas curtas, no caso em relação à altura. Então, considerando, por exemplo, que o comprimento da nossa viga é igual a 5 vezes a altura da viga. E aí, a nossa energia de deformação, nesse caso, devido ao momento fletor, vai ser igual a 28 vezes a energia de deformação devido ao esforço cortante. Se a gente substituir aqui L por 5H, nós teremos 5H dividido por H, que vai dar 5 ao quadrado, 25. E 25 dividido por 0,9 vai dar aproximadamente 28. De tal forma que a gente pode dizer, nesse caso, com essa relação de comprimento e altura, que a energia de deformação devido ao momento fletor vai ser aproximadamente igual a 28 vezes a energia de deformação devido ao esforço cortante. E se eu fizer uma relação entre a energia de deformação devido ao esforço cortante em relação à energia de deformação devido ao momento fletor, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 28, que é igual a 0,036, que é igual a 3,6%. Ou seja, significa dizer que a energia de deformação devido ao esforço cortante, nesse caso específico, corresponde a 3,6% da energia de deformação devido ao momento fletor. Ou seja, a energia de deformação devido ao momento fletor é muito mais importante do que aquela devida ao esforço cortante. E se nós considerarmos, portanto, que o trabalho externo é igual ao trabalho interno, onde a gente considera a energia de deformação devida ao momento fletor mais a energia de deformação devida ao esforço cortante, nós teremos que o trabalho externo vai ser 28 vezes a energia de deformação devido ao esforço cortante mais a energia de deformação devido ao esforço cortante. Se nós desprezarmos a energia de deformação UI de V, então o erro vai ser de 3,6% no nosso resultado, caso o comprimento da nossa viga seja igual a 5 vezes a altura. Agora, se a nossa viga for muito maior do que isso, se a gente aumentar já para um fator de 10 ou um fator de 20, a relação entre o comprimento e a altura da viga, então esse erro vai ser realmente muito menor, porque afinal de contas, além disso, a gente ainda eleva aqui ao quadrado, de fato que nós poderemos considerar que a nossa energia de deformação, no caso de uma viga considerada longa, ela é devida apenas
ao seu momento fletor. Então, se desprezarmos, nesse caso, a energia de deformação devido ao esforço cortante, essa expressão aqui, nós vamos desprezar o segundo termo e teremos que P delta sobre 2 vai ser igual a P ao quadrado, L ao cubo, sobre 6EI, que é a energia de deformação devido ao momento fletor. E isolando o nosso delta, nós teremos nesse caso que a deflexão delta, o deslocamento delta, vai ser igual a PL ao cubo dividido por 3 vezes E vezes I, onde P é a carga externa aplicada, L o comprimento da viga, E o modo de elasticidade e I o momento de inércia. Então veja que nós temos apenas uma carga externa aplicada nessa viga e nós determinamos o deslocamento vertical no ponto de aplicação da carga, o deslocamento na mesma direção da nossa carga externa. Essa é a limitação desse método de energia, do método da conservação da energia. Bom, e agora no tópico 5, nós temos o princípio dos trabalhos virtuais. Então, o princípio dos trabalhos virtuais foi demonstrado por John Bernoulli em 1717, onde o objetivo aqui é justamente em um elemento qualquer, estrutural, em equilíbrio, com um determinado carregamento externo, para que nós possamos determinar deslocamentos e inclinações em qualquer ponto desse nosso elemento estrutural. Então, considerando aqui um elemento estrutural qualquer, num formato qualquer, onde nós temos os seus apoios, onde nós temos aqui 3 cargas externas, P1, P2 e P3, onde nós temos empontilhado, o nosso corpo deformado, devido à aplicação das 3 cargas externas. Então veja que no ponto de aplicação P1 nós temos aqui um determinado deslocamento, no ponto de aplicação da carga externa P2 outro deslocamento, no ponto de aplicação da carga externa P3 outro deslocamento. Observe que nos 3 apoios nós temos que o deslocamento é 0, afinal de contas essa é uma condição de contorno, onde nós temos os nossos apoios, que estão restringindo aí o deslocamento, portanto, o deslocamento igual a 0. Nós temos ainda que com a aplicação dessas cargas externas, a gente vai ter internamente também um deslocamento. Então, portanto, internamente nós temos aqui uma representação de uma barrinha L se deslocando de dl. E nós queremos, nesse caso, por exemplo, determinar qual vai ser o deslocamento em um ponto A. No ponto A, veja que não há a aplicação de nenhuma carga externa. No entanto, observe que no pontilhado, nós temos a deformação do corpo como um todo e, evidentemente, que no ponto A nós temos um deslocamento delta. E o princípio dos trabalhos virtuais ele vai nos permitir de calcular em qualquer ponto esses deslocamentos e deformações. E para isso nós temos algumas considerações. Primeiro, que o corpo é impedido de se mover, o corpo está em equilíbrio, ou seja, as cargas satisfazem condições de equilíbrio, esse é um ponto, e as deformações satisfazem condições de compatibilidade. Então esse é outro ponto. Além disso, as condições de equilíbrio, nós temos que as cargas externas estão relacionadas aos esforços internos. No caso, nós temos esforços internos, esforço normal, esforço cortante, momento fletor, momento torsor. E nós temos também as condições de compatibilidade, onde os deslocamentos externos estão relacionados às deformações internas. Então, esses deslocamentos externos estarão relacionados às minhas deformações internas. E utilizando o princípio da conservação da energia,
onde o trabalho externo é igual ao trabalho interno, aqui a nossa energia de deformação, que chamamos de energia de deformação nesse caso. Então, portanto, o somatório de todas as cargas vezes delta, né, seus deslocamentos associados nos seus pontos de aplicação, vai ser igual ao somatório de U dl, onde esse U vai representar os nossos esforços internos e o dl as deformações internas. Bom, então continuando o princípio dos trabalhos virtuais, aqui se deve esse princípio, por que esse nome de trabalhos virtuais? Porque nós teremos, vamos considerar um corpo virtual e o nosso corpo real. Bom, como assim um corpo virtual? Veja, nós queremos determinar o nosso deslocamento no ponto A. Nós vemos que, de acordo com o corpo real, é evidentemente que o ponto A tem sim um deslocamento, mas eu não tenho nenhuma força externa aplicada aqui no ponto A. Então, antes de qualquer carregamento, nós vamos pegar o nosso corpo sem nenhum carregamento externo e aplicar uma carga virtual, que eu vou chamar de P', no ponto A. E vou aplicar essa carga na direção que eu quero determinar o meu deslocamento. Se você tiver, por exemplo, uma treliça e você quiser determinar o seu deslocamento horizontal, você vai aplicar uma carga virtual horizontal. Se quiser determinar o deslocamento vertical, vai aplicar uma carga virtual vertical. Da mesma forma, para as vigas. Então, essa carga virtual não interessa a intensidade dela. O que interessa aqui para a gente vai ser realmente o deslocamento real, né? E a carga virtual, que eu vou chamar de P', eu posso dizer que P' é igual a 1. Pois bem, aqui ao lado, evidentemente que quando aplicarmos essa nossa carga virtual P' é igual a 1, nós teremos sim, esforços internos virtuais devido a essa carga virtual. Uma carga virtual externa vai gerar um esforço virtual interno. No entanto, nós temos o nosso corpo real a ser considerado também, onde temos as 3 cargas externas que realmente estão realizando deformação no corpo como um todo, P1, P2 e P3. Evidentemente, por conta dessas cargas externas, nós teremos também as deformações externas e internas. E considerando a conservação de energia, nós temos que delta aparece no termo do trabalho externo, e P' é uma força virtual externa, imaginária, aplicada na mesma direção de delta, que é o que nós queremos determinar, antes das cargas reais. Bom, então P', a nossa carga virtual, cria uma carga virtual interna U' em um elemento ou fibra representativos do corpo. Se temos uma carga virtual externa, vai criar uma carga virtual interna que a gente chama aqui de U'. Esse U, ele pode representar o esforço, a força axial, o esforço normal, o esforço cortante, momento fletor ou momento torsor, a depender do elemento estrutural que estivermos trabalhando. P' e U' podem ser relacionadas pelas equações de equilíbrio. Então, vamos aplicar as equações de equilíbrio. Devido a P' e U', o corpo e o elemento sofrem deslocamentos virtuais, apesar de não nos preocuparmos com suas intensidades. O que nos interessa é o deslocamento real e não o deslocamento virtual. E o procedimento? Aplicada a força virtual P' e o corpo sendo então submetido
as cargas reais P1, P2 e P3, as cargas externas, o ponto A vai se deslocar de uma quantidade real delta, como mostrado na figura das cargas reais, que provocará o deslocamento dL no elemento internamente. O resultado, a força virtual externa P' e a carga virtual U' deslocam-se juntas de delta, que é o deslocamento real, e dL, que é o deslocamento real interno, respectivamente. O delta, o deslocamento real externo. Bom, então, estas cargas, elas realizam trabalho virtual externo P' vezes delta sobre o corpo e trabalho virtual interno U' vezes dL sobre o elemento. E aí nós aplicaremos a conservação da energia virtual. O trabalho virtual externo vai ser igual ao trabalho virtual interno. O trabalho virtual externo vai ser P' vezes delta. Veja que aqui a gente não tem o denominador 2, porque essa carga ela é aplicada antes de qualquer carregamento real. No caso, onde estudamos anteriormente, a gente tinha uma carga que era aplicada variando de 0 até o carregamento, nesse caso não. Então a gente vai ter realmente a força vezes o deslocamento. Nesse caso, o trabalho virtual externo vai ser a minha carga P', a minha carga virtual, multiplicada pelo meu deslocamento delta real, né? Que vai ser igual ao somatório de U' vezes dL. Então aqui nós temos a energia de deformação, o somatório U' está relacionado aqui a cargas virtuais, né? Devido à aplicação do meu P', multiplicado por dL, que está relacionado internamente a deslocamentos reais. E a gente considera, para simplificar, que P' é igual a 1. Não importa o valor de P'. Se eu aumentar, se eu usar aqui P' igual a 1000, P' igual a 10.000, isso vai ter uma relação direta com o meu U', que vai proporcionalmente aumentar também. De fato que os deslocamentos reais, não importa o valor que eu escolha para a minha carga virtual, nós teremos o deslocamento real determinado. Então, de maneira análoga, nós temos que, para determinar uma inclinação em um determinado ponto, né, poderia ser no próprio ponto A, se eu quisesse determinar a inclinação no ponto A, então eu teria que aplicar no meu ponto A um momento virtual, que eu vou chamar de M'. No ponto de aplicação desse momento, né, eu vou determinar a minha inclinação. Então veja, nós teremos da mesma forma que o trabalho externo, nesse caso, vai ser igual a M' vezes θ. Onde M', né, que eu vou dizer que é igual a 1, é o meu momento virtual externo, e o θ vai ser a minha inclinação real, né, a inclinação real. Vai ser igual ao somatório de o índice θ', no caso aqui são as cargas virtuais, multiplicado por dL, que está relacionado aos deslocamentos reais. Então, com a aplicação dos exercícios, a gente vai visualizar de forma que fique mais simples, né? De toda forma, a intenção de aplicar o método aqui das forças virtuais é justamente eu vou aplicar uma força virtual antes do meu carregamento real, então eu retiro todo o carregamento real, aplico a minha força virtual exatamente no ponto que eu quero determinar o deslocamento real. Diferentemente do método da conservação da energia, onde você tem apenas uma carga e você determina o deslocamento no ponto de aplicação da carga. E aí nós temos o que chamamos o método das forças virtuais. Então esse método de aplicação do princípio dos trabalhos virtuais denomina-se geralmente método das forças virtuais, uma vez que se aplica uma força virtual para calcular o deslocamento real externo.
Existe também o método dos deslocamentos virtuais. Aqui a gente vai se limitar a aplicar o método das forças virtuais para calcular os deslocamentos reais. Então, com relação ao trabalho virtual interno, né, os deslocamentos internos reais dL, eles podem resultar da tensão, que é o mais comum, podem resultar também da temperatura ou de erros geométricos de fabricação também. O trabalho da carga virtual interna, a gente vai dizer que é o somatório de U'(dL), que é o produto do esforço virtual. Esse U' é o esforço virtual interno multiplicado pelo deslocamento real. E esse U', a gente pode dizer que ele pode ser a força normal, que eu vou chamar de N minúsculo, uma força cortante, que eu vou chamar de V minúsculo, um momento fletor M minúsculo, um momento torsor T minúsculo. Quando nós trabalharmos com o carregamento na nossa viga ou na nossa treliça real, então a gente vai usar esforço normal N maiúsculo, força cortante V maiúsculo, momento torsor, momento fletor M maiúsculo, momento torsor T maiúsculo. Porque para aplicar o método das forças virtuais, a gente vai calcular a nossa viga ou a nossa treliça, a gente vai calcular o nosso elemento estrutural duas vezes. Uma com a carga virtual, quer dizer, a carga virtual ela vai estar aplicada no ponto que a gente quer determinar, seja a deformação, o deslocamento ou a inclinação. E também vamos calcular, né, a nossa viga com o seu carregamento real e fazer uma relação entre esses dois carregamentos, que é o que a gente vai mostrar agora. Ou seja, nós temos nessa tabela a deformação causada pela carga axial, pelo cisalhamento V, pelo momento fletor M e pelo momento de torção T. Veja que nós calculamos anteriormente a energia de deformação para cada um desses esforços internos, onde nós tínhamos para uma carga axial N, a energia de deformação, o índice I, era a integral de 0 a L de N ao quadrado sobre 2EA dx. Para o cisalhamento V, era a integral de 0 a L do fator de forma F índice S V ao quadrado sobre 2GA dx. Para o momento fletor M, era a integral de 0 a L de M ao quadrado sobre 2E vezes I dx. E para o momento de torção, para o momento torsor, era a integral de 0 a L de T ao quadrado sobre 2GJ dx. Pois bem, como agora nós trabalhamos com métodos das forças virtuais, como é que vai ficar o que a gente chama de trabalho virtual interno? Quando a gente aplica uma carga virtual, a gente vai ter internamente, né, uma carga virtual externa, nós teremos as nossas cargas virtuais internas e, consequentemente, o trabalho virtual interno. Então, o trabalho virtual interno, nesse caso, para cada uma das equações, em primeiro lugar, esse fator 2 no denominador, ele desaparece, como a gente já falou anteriormente. Como a gente aplica a força virtual antes de qualquer carregamento, a gente não vai ter, como tínhamos anteriormente, a consideração que a nossa força ela era aplicada variando de 0 até uma força P, por exemplo. Então esse é o primeiro ponto. A gente aplica diretamente, né, antes de qualquer carregamento real, a nossa força virtual. A partir daí, nós vamos calcular, né, com esse elemento estrutural que tem a aplicação apenas de uma força virtual ou um momento virtual. Nós vamos calcular os esforços internos, que a gente vai chamar de N minúsculo, V minúsculo, M minúsculo e T minúsculo, dependendo se for carga axial, cisalhamento, momento fletor ou momento torsor, respectivamente. Depois, vamos calcular também os esforços internos devido com base na nossa viga ou na nossa treliça real, com as cargas reais aplicadas. Consequentemente, nós teremos, portanto, né, os nossos esforços internos reais
N maiúsculo, V maiúsculo, M maiúsculo e T maiúsculo, para a carga axial, cisalhamento, momento fletor e momento torsor, respectivamente. Então veja que na energia de deformação nós tínhamos N ao quadrado, que agora vai ficar N minúsculo vezes N maiúsculo. No cisalhamento tínhamos V ao quadrado, vai ficar V minúsculo vezes V maiúsculo. No momento fletor tínhamos M ao quadrado, vai ficar M minúsculo vezes M maiúsculo. E o momento torsor, que era T ao quadrado, vai ficar T minúsculo e T maiúsculo, sem o fator 2 no denominador. E aqui nós temos as expressões para o nosso trabalho virtual interno. Então veja que nós vamos calcular tanto esses esforços internos com base no nosso carregamento virtual, como também com base no nosso carregamento real. Então, a equação do método dos trabalhos virtuais para um corpo sujeito a um carregamento geral vai ser igual a 1 vezes delta, onde esse 1 representa a nossa carga virtual P', que a gente pode dizer que é igual a 1, multiplicado por delta, o deslocamento real, e vai ser igual ao somatório das 4 integrais que representam o trabalho virtual interno. Claro, se você tiver apenas a aplicação, apenas cargas devido à força axial, por exemplo, nós teremos somente o primeiro termo aqui dessas integrais. Da mesma forma, se você tiver uma viga, onde você vai considerar apenas o momento fletor, então você vai desconsiderar os demais termos. E assim por diante. Então, não importa qual o valor da sua carga virtual, ele vai ter influência direta na carga virtual interna. Então, se você colocar 10 aqui, você vai ter esse valor proporcional também no outro termo, no termo do trabalho virtual interno. Se você colocar 1000, da mesma forma aqui. De forma que a gente vai determinar o valor do deslocamento real, não importa qual a intensidade da carga virtual que for aplicada. Então, nesse caso, para simplificar, nós dizemos que a carga virtual ou momento virtual externo é igual a 1. Então é importante, na aplicação, que se use um conjunto de unidades consistente para todos os termos. Então é preferível que coloque-se todos os termos no sistema internacional para que a gente possa obter os deslocamentos e inclinações corretamente. Então finalizamos mais uma aula. Muito obrigado.